Ah, que legal. Ativou a gravação e criou um slide novo. Tá gravando pelo jeito. Tá gravando. Ótimo. Vamos lá. A aula de hoje é revisão. Então, assim, vai ser mais uma pincelada em tudo que a gente viu até hoje, que é o que vai cair na prova. Nós vimos tecidos. Então, tecido é do verbo tecer, que é o cruzamento dos sentidos, trama e urdume. Vem do latim tecere, que significa tramar e trançar. É da Gilda Chatagner, do livro Fio a Fio. E aí as fibras têxteis. São 3 tipos: natural, sintética e artificial. A natural, ela pode ser vegetal, que é algodão, linho, rami, que é de origem vegetal. A animal, que é a lã e a seda, de origem animal. A mineral, que é o amianto, é normalmente usada naquelas luvas de proteção de tirar as panelas do fogo, sabe? Aquelas luvas de proteção, mas ele tá meio proibido porque é totalmente cancerígeno. Sintética, poliéster, poliamida, acrílico, que é a fibra desenvolvida em laboratório, né? E artificial, celulósica, a viscose e o modal, que são de origens da madeira. Por que ela é artificial? Porque ela não é tramada, ela é como se fosse uma prensa da madeira para formar o fio para depois ser tramada e virar o tecido. E a proteica, que é o lanital, que é uma proteína do leite usada normalmente para fazer gases, sutura de machucado. É totalmente distante da nossa realidade, mas ela existe. E aí, quando eles surgiram? Compreende todas as atividades de fabricação, filamento, acabamento, beneficiamento de fios e tecidos e utiliza-se da tecnologia do aprimoramento. Isso é tecnologia têxtil. E a indústria têxtil data de 5.000 a.C., com técnicas de entrelaçamento simples, que surgiu com a cestaria, de origem indígena, das cavernas, assim, muito anterior a tudo que data. Então, 5.000 é uma data aproximada, tá, gente? E as agulhas eram feitas de ossos de animais. E os chineses foram os primeiros a cultivar o bicho da seda, 3.000 a.C. No século I a.C., e o Egito e a Índia já produziam algodão e linho, tá? Que são fibras naturais vegetais. Foi na Revolução Industrial, com o surgimento da máquina a vapor, que apareceu o primeiro tear mecânico. Porque assim, até então, era tudo tecido manualmente. Sabe a Bela Adormecida, que furou o dedo numa roca? Ela estava tecendo, ela estava fazendo a lã virar um fio na roca. E aí a medida, ou o algodão, daí você vai rodando a roca e mexendo com o dedo e afinando com o dedo até se formar um fio. E aí, com a Revolução Industrial, com a máquina a vapor, apareceu o primeiro tear mecânico, foi quando a indústria têxtil deu um salto. E aí, quais são os ligamentos? O urdume é o fio longitudinal, paralelo à orelha. Orelha é aquele acabamento da lateralzinha que não desfia o tecido. Esse é o sentido do fio. E a trama é o fio horizontal. E aí nós temos esses 3 ligamentos mais conhecidos, que é a tela, que é um tabuleiro de xadrez, um sim, um não, que é o ligamento da tricoline de algodão. A sarja, que é o ligamento do jeans, que é em S ou em Z,
Vocês podem ver que vai formando o fio na diagonal. Se vocês olharem a calça jeans de vocês, vocês vão ver que o fio é na diagonal. E o cetim, que é um ligamento mais fluido, normalmente a 1,7 ou 1,9, e aí é onde dá essa maleabilidade do tecido. E aí esses também são outros exemplos. E o que é caimento? É a queda do tecido no corpo. Essa maleabilidade ou flexibilidade faz cair e apoiar no corpo no sentido vertical. E não basta que o modelo seja atraente, né? Se você não conseguir definir um tecido legal para ele, tecido e modelo definem também o caimento. Você não vai fazer um vestido com gola boba, né? Com aquele decote profundo de tricoline, que é um tecido super duro de algodão, né? Vai ficar uma coisa super armada e não vai dar a queda certa. E aí, um bom caimento. O tecido tem que ter toque e flexibilidade, capaz de sustentar uma prega. A composição do tecido interfere no resultado, é óbvio. Quanto mais encorpado, mais duro, mais reforçado e para peças mais robustas é indicado. Quanto mais maleável, para peças mais finas. Tecidos pesados são indicados para peças pesadas, tweed. A modelagem da peça deve prever o movimento do corpo para perceber a postura da queda. E o fio interfere no caimento. Calça, gola, cos, manga, por exemplo. Vocês já compraram alguma calça jeans que a costura lateral fica rodando na perna, né? É cortado fora do fio. A linha e a costura interferem na queda, por exemplo, você não vai costurar uma musseline, que é finíssima, com uma agulha de calça jeans, que é uma agulha grossa, vai furar e desfiar o tecido. E pequenos acabamentos, como bainhas e pespontos, podem destruir uma peça. E aí, um exemplo de caimento, de acordo com o corpo. Cada modelo tem uma diferença. E é a mesma roupa. Vocês observem que fica diferente em cada corpo. E aqui também, do lado esquerdo, as duas atrizes, uma com pescoço mais longo, a roupa fica melhor, a outra com pescoço mais curto, não valoriza tanto o decote. Então, isso vocês têm que observar também. E aí, ficha técnica. Tem papel fundamental para um bom andamento da produção. Ela tem que carregar todas as informações. E é um elo comunicacional entre todos os setores. É uma linguagem prática e tem que ter um desenho técnico demonstrativo. E a criação de uma ficha congruente deve ser desenvolvida de forma a analisar atentamente as informações contidas, para que todos que irão utilizar consigam interpretar os dados. Então, eu falo que a ficha ela tem que estar tão bem explicada que uma pessoa que chegou na sua empresa hoje, ela consiga executar aquele modelo, aquele determinado produto, porque ela precisa ter todas as informações. É igual uma ficha médica também, sabe quando você... Esses dias eu fiquei internada, então eu sei. Eles anotam tudo lá. Aí a pessoa que chega, a enfermeira que trocou o plantão, tá lá, ela olha, já tomou esse remédio, tem alergia disso, tem alergia daquilo, tal hora vai tomar tal remédio. E a ficha técnica é mais ou menos a mesma coisa. Cortou aqui, vai ali para fechar a manga, vai ali para bordar, vai ali para passar, vai ali para embalar. Tudo tem que estar certinho para que a pessoa entenda como a peça tem que ficar. Então, por isso que as informações são muito necessárias. Aí, o que tem que ter? Que é imprescindível? A logo da empresa, né? A data da coleção, se é verão, se é inverno. Que produto que é, se é blusa, se é saia, se é vestido. Quem é o modelista responsável, quem fez aquele molde. Porque a hora que a pessoa vai cortar, ela precisa saber, se ela tiver dúvida, para quem que ela vai perguntar. E aí, o desenho técnico, que é como se fosse a roupa estendida numa cama,
que é o desenho planificado que a gente fala, a especificação necessária da modelagem, descrição do modelo, referência, data da estação, descrição, cor, fabricante de tecido, que tecido que vai usar? Vai usar um brim, uma sarja. A metragem para execução da peça, vai usar 3 metros. Quantos tamanhos vão ser feitos? Um P, um M e um G. E qual é o tempo gasto da confecção? Então, assim, a primeira ficha, ela é feita durante o processo. Demorei 3 horas, vou colocar que eu demorei 3 horas. E aí vai fazer de novo aquele mesmo produto. Agora que eu tô melhor, demorei 2 horas só para fazer. Então, daí coloca lá na ficha, 2 horas. E aí, a hora que a ficha for de novo, na mão que seja de uma costureira de fora, no máximo tem que demorar 2 horas. Ou no máximo tem que demorar as 3 horas que foi da primeira vez. Então, é isso que é importante ter também nas informações. E aí, a sequência operacional. Qual maquinário que vai usar? Vai usar overlock, vai usar a reta, vai usar a galoneira para fazer a barra. Qual ponto que vai usar? Vai ter bordado? Não vai ter bordado. Qual é o tamanho do ponto que vai usar? E qual é o tempo de trabalho? 10 minutos para fechar uma manga. Então, tudo isso é importante ter. E aqui é uma ficha, também com consumo de aviamentos, com todos os aviamentos, que é a que a Maria Fernanda também usou em aula, e eu peguei ela, porque vocês já viram ela, né? Aí a sequência operacional. Primeiro vai passar o elástico na base, vai rebater o elástico, vai costurar a alça, vai overlocar o bojo. Então, essa é a sequência que tem que ser feita, a peça. Se a costureira chegou hoje na empresa, ela vai saber fazer. Por isso que é importante uma ficha técnica bem feita. E aí, processo criativo. Esse é o processo criativo de vários autores, que a gente teve aula de desenvolvimento de produto e processo criativo. Mas eu acho que foi, assim, deve ter sido muito rápida, porque eu sei que vocês devem estar com dificuldade. O mais importante do processo criativo é a primeira fase, que é a fase germinativa, o insight, a inspiração, a orientação, a identificação, a preparação, a definição do problema, que é a pesquisa que vocês fazem. Que uma pesquisa bem embasada te dá o norte e te dá a direção para você conseguir fazer todo o resto do processo criativo. E aí nós vamos ver o Gomes. Identifica o problema, prepara. Eu vou pesquisar, por exemplo, vou dar o exemplo da Sara, plus size. Então, assim, eu vou trabalhar com o mercado plus size. Então, começa a preparação para pesquisar tudo de plus size. Todas as marcas concorrentes, todos os tecidos que já foram usados, todas as imagens de referência, todas as imagens de referência do tema da coleção também, o perfil do público, tudo isso entra na preparação, que é toda essa pesquisa. E aí, você vai começar a incubar, que daí você fica pensando naquilo, fica testando. E a esquentação é a hora que você já começa a fazer alguns rascunhos. O tema vai ser esse, com esse tecido. Daí você já começa a ter mais ou menos uma ideia do que vai ser feito. E a iluminação é assim, não, é esse maiô com esse tecido nessa estampa é a peça que eu preciso, por exemplo. E a elaboração é a hora que você vai realmente fazer aquela peça e a verificação é a hora que você vai testar se aquela peça deu certo. E aí é a hora que você vai provar na sua modelo. Eu espero que explicando dessa forma tenha ficado mais claro para vocês. E aí, ergonomia. É a relação entre o homem e o trabalho, equipamento e ambiente, e particularmente a aplicação de conhecimentos de anatomia, fisiologia, psicologia,
na solução de problemas surgidos nesse relacionamento. É aquilo que eu falo. Não é o homem adaptado à máquina, é a máquina adaptada ao homem. Então, é uma cadeira melhor, uma mesa melhor, uma máquina que seja na altura certa, computador que tenha a tela na altura certa, tudo isso é ergonomia. E a peça, que a gente vai entrar na parte de vestimenta, né? Que entra a antropometria também, que é o levantamento de dados de dimensões corporais. Tamanho, proporção, volume, movimento, articulação. E aí são 3 dimensões que nós analisamos. Estática, que é com o corpo parado. Dinâmica, com o corpo em movimento. E funcional, que envolve o movimento conjunto de outras partes do corpo. E a metodologia OICOS, que é a metodologia mais usada, que é a avaliação da usabilidade dos artigos de vestuário. E o que significa OICOS? OICOS é de origem grega, casa ou casulo. É um método de prevenção que deve ser utilizado na fase inicial do projeto, como a concepção e desenvolvimento, passando por todas as etapas, a fim de verificar se o produto atende todos os requisitos necessários à satisfação do usuário final. Por isso que eu falei para vocês analisarem um produto de vocês do TCC. Porque aí vocês vão entender mesmo se aquele produto ele é viável, se aquela pessoa ela vai conseguir usar. Eu, por exemplo, se eu tivesse feito isso para o meu TCC, eu teria evitado muitos problemas que eu tive posteriormente. Porque assim, como eu fiz uma coleção grafitada toda pintada à mão, o tecido era pintado. Então, assim, a Acrylex, que é a tinta que tinha que ser usada para tecido, é uma tinta que endurece o tecido. Então, assim, eu não vi essa parte de conforto. E aí, o que começou a acontecer? As roupas começaram a ficar armadas. E depois que pintava a peça, se pintava antes, melhor. Se pintava depois, dava o espaço da costura. Aí, o que acontecia depois que pintava? A peça endurecia e às vezes a modelo que servia naquela peça não entrava mais. Então foi um problema que eu não previ. Então é por isso que eu falo que é importante que vocês vejam todas essas partes de uma peça do TCC de vocês. O ideal seria fazer de todas, mas assim, eu sei que vocês estão com o prazo curto, mas que vocês pelo menos tenham consciência de cada área dessa peça. Que é facilidade de vestir, desvestir. Uma coisa que eu falei para a Sara em uma das orientações, Sara, desculpa eu dar só exemplo de você, porque a Daiane vai fazer acessórios e assim, acessórios é mais prático, né? A gente falou de fecho, essas coisas, que seria o desvestir, né? Mas, por exemplo, como ela está trabalhando com plus size, ela tem que trabalhar com tecidos mais confortáveis, mais elásticos. Então, entra na facilidade de vestir e desvestir. E aí, exige pouco esforço para manipulação, facilidade durante o uso, mobilidade, forma do produto, cos, punho, gola, permite mobilidade, compatibilidade com o usuário, priorização de funcionalidade, ajuste da peça ao corpo estático, caimento, ao corpo estático, modelo, ao corte, a flexibilidade, a elasticidade. Então, tudo isso vocês precisam analisar. E aí entra os 3 quesitos principais, que é o conforto físico, o conforto fisiológico e o conforto psicológico. Então, é isso que eu quero que vocês analisem no produto de vocês. Eu espero que vocês já tenham feito essa atividade. Certo? É isso, gente. Essa é a nossa bibliografia, todos os livros que foram usados. Fio a Fio, Pezzolo, Inserção da Gestão do Conhecimento na Indústria do Vestuário, Gestão do Processo Produtivo, Predebon,
Farga, Gomes, Ergonomia, Itiruída, Montemeso. E esse Rossi é o artigo que a gente trabalhou na aula passada. É isso.